Nosso bate-papo hoje é com Salvador Lourenço de Souza. Ele é um portador de necessidades especiais, nasceu assim e está aqui contando um pouco da sua história. Para você que está ligando a TV agora, aliás, quando ele nasceu, ele me dizia aqui, e aqueles que estão acompanhando desde o início ouviram também o mesmo, não é? Os patrões da família dele queriam desaparecer com ele por causa da sua deficiência. Como muitas vezes as pessoas se equivocam ao avaliar as outras apenas pela aparência física, não é verdade? Sem considerar o interior, o coração. Ainda bem que Deus não nos vê como as pessoas nos veem, né? Deus nos vê por dentro e Deus já conhecia o Salvador por dentro, no coração dele. Salvador, continuando aqui a nossa conversa. Você dizia que começou a beber muito cedo e por isso também acabou por criar uma dependência. Até quando você foi um dependente da bebida alcoólica? Até que idade? Eu creio que foi até numa faixa de uns 19 a 20 anos. Foi quando aconteceu a sua conversão? Mais ou menos isso. Você se converteu então? Não, aí e deixou... eu me converti, eu parei de beber. Assim, não foi, eu creio que o Senhor me libertou, né? E até então essa pessoa que trabalhava na Savassi também junto. Ah, tá. Nós estamos até, de certa forma, atropelando aí um pouco a história. Verdade, Porque a sua conversão se deu a partir do momento em que uma pessoa te acolheu na casa dela. Então vamos falar desse acolhimento. Você trabalhava como camelô. Isso. Não é isso? Vendendo bala nos sinais de Belo Horizonte. Verdade. E morava onde? Morava na rua? Eu morava na casa da minha prima, no Jardim América, que é na Ventosa. Sim. Aí foi um dia que eu levantei de manhã, como se eu tivesse assim, revoltado no dia. Eu falei, olha, eu vou sumir. Eu vou sumir. Eu peguei a minha sacola de roupa, uns 3 pares de roupa que eu tinha, e saí sem saber para onde que eu ia. E nisso, da Andrada, assim, um motel na época, eu cheguei lá, conversei com o moço, com o proprietário do imóvel, e ele me disse que poderia me arrumar um quarto, mas eu tinha que andar com a chave, mas todos os dias eu teria que pagar, né, a diária. Eu falei, tudo bem. Aí foi aonde que, no dia, já tinha mais ou menos quase uma semana que eu estava nesse local, que os meninos até brincou comigo no dia que o movimento estava muito fraco, que quem estava ganhando dinheiro somente era eu. Aí eu disse para eles que eu estava pagando, estava morando num hotel, eu tinha que arrumar o dinheiro para pagar. E até então ele me falou sobre o cômodo que tinha na casa dele, que estava para levantar. Essa pessoa também, como você, vendia bala? Não, ele já vendia peças de carro. Ah, sim. Ele vendia peças de carro. Não era portador de nenhuma necessidade especial? Não. Mas era uma pessoa crente? Era. E foi ele, então, que te convidou para que você fosse para a casa dele, morar com ele? Isso. Até então você não queria nada com o Evangelho, não sabia nada do Evangelho? Não. As pessoas falavam do amor do Senhor Jesus para mim, eu falava com eles, que é isso, eu também sou filho de Deus. Vocês estão pensando que só vocês que são filhos de Deus? Né? E achava ruim, mas xingava mesmo, sabe? Mas sem saber, né, que era diferente do que você pensava. Certeza, Bom, você, Salvador, foi para casa desse pessoal, então, acolhido por eles. Isso. E foi lá na casa deles que você teve, então, o contato com o Evangelho. É verdade. Como é que foi a sua conversão? Agora vamos falar da conversão. A minha conversão, ela foi... ele passou a me levar na casa, lá na igreja. E até então, foi um dia que um pregador que estava pregando, inclusive eu conhecia ele
no lugar onde eu morava, que era na Ventosa, eu era criança na época, e esse pastor, andava somente armado, ele aprontava muito, sabe? Quer dizer, esse pastor não, antes de ser pastor. É verdade, Uma misericórdia, é verdade. Essa pessoa, né? Aí então eu conheci ele, sabe, assim, foi um culto assim maravilhoso, algo assim que Deus, assim, sabe, que naquele momento eu senti assim que as coisas já... Sua vida estava mudando. Minha vida já estava Quantos mudando. anos faz isso, Salvador? Olha, pastor, na verdade, a minha convenção mesmo, ela deve ter uns 10 anos para cá. Mas eu aceitei Jesus há muitos anos. Mas é porque eu estava andando como se fosse uma ovelha perdida, sabe? Tipo assim, o velho homem não tinha... Meio sem ainda, compromisso, né? Não levando a coisa muito a sério. É verdade. Hoje você, quer dizer, nesses 10 anos aí, naturalmente, você está caminhando firme, não é? Glória a Deus. E você continua vendendo as suas balinhas no sinal de trânsito. Isso, com certeza. E é exatamente no sinal de trânsito, vendendo as balas, que você tem a oportunidade também de pregar. Como é que você consegue? Porque o sinal fecha, é muito rápido. Como é que você consegue, sei lá, em 1 minuto, pregar o evangelho para uma pessoa? O evangelho, quando Deus chega a nos dar algo, né, assim, uma palavra, Jesus te ama. Né, já é algo ali que a pessoa precisava de ouvir. Já vai a semente, né? Já foi a semente, né? Então, é tipo assim, creio que hoje, né, para a glória de Deus, Deus tem assim, me dado assim, a oportunidade e a sensibilidade de espírito para saber realmente o que a pessoa, né, que é ali, o Senhor é que nos dá para falar com a pessoa, né? E naquele período ali, é algo assim de, sabe, algo de sobrenatural que a gente percebe. As pessoas chegam reclamando da vida, sabe, aparentemente a gente olha para as pessoas e vê, né, assim, com os olhos humanos, naturais, né? Os olhos naturais, fala, puxa vida, essa pessoa tem de tudo. Para ser feliz. Né? Tem de tudo para ser feliz, mas se a gente for olhar com os olhos espirituais, né, a gente vê que a pessoa não tem nada, ela precisa. Preciso fazer uma pergunta e comentar 2 coisas muito rapidamente. O primeiro comentário é sobre a Áurea. A Áurea está ali, a sua esposa, né? Pega lá, Cris, por favor, a Áurea. A Áurea também é portadora de necessidade especial, né? É verdade. E interessante que ela dizia para mim, antes de começar o programa, e aliás você também comentou, que ela tem uma paralisia em consequência de uma injeção que foi aplicada errada, né? Pegou o nervo ciático quando ela tinha 3 anos e acabou também, de certa forma, fazendo com que ela fosse portadora de uma deficiência, né? E você encontrou na Áurea também a sua outra parte aí para tocar a vida juntos, Glória né? a Deus. Salvador, o que eu preciso comentar é que chegou para mim a informação de que você roda nessa cadeira aí para baixo, para cima e tal, mas é uma cadeira que você tem uma dificuldade muito grande para poder se locomover com ela. E que seu sonho era poder ter uma cadeira elétrica, não é isso? Então eu vou agora te pedir permissão para fazer esse apelo aqui. Posso? Pode. Posso. Quando nós convidamos o Sebastião, claro, além de ouvir a história dele, era também para fazer um apelo às pessoas que estão assistindo o programa e pessoas que eu tenho certeza têm um coração maior do que elas. Está aqui o Sebastião, você está vendo, ele nasceu com essa deficiência, usa essa cadeira, não é? E por muito tempo da sua vida ela tem sido as suas pernas, só que ele ali, para vender as suas balinhas no sinal de trânsito, para fazer o trabalho de evangelismo que ele faz, um pouquinho mais de conforto, eu creio que faria muito bem. Se você puder ajudar ao Sebastião, eu vou deixar aqui um número de contato. Tem um número de telefone seu, Sebastião? Salvador, desculpe, estou falando de Sebastião aqui, Salvador. Tem algum número de contato seu que a pessoa possa ligar para falar diretamente com você, Salvador? 9805 9805 8291. 8291. Então anota aí, por favor, 9805-8291. Na verdade, o que acontece, o que eu preciso mesmo,
é que seria é tipo um carro, na verdade. Você dirige? É porque a Você minha é esposa habilitado? está tirando carteira. Ah, ela está tirando carteira? Está tirando carteira. Sim. Por quê? Porque para mim trabalhar com a cadeira no sinal ela elétrica, não tem possibilidade. Ah, então E para aqui, o sinal você tem que usar essa cadeira. Para a sua locomoção, que seria então mais conveniente um carro. É verdade. Olha, eu tenho fé para crer que é possível que alguém que esteja assistindo o programa agora vai ligar para você e vai dizer, Sebastião, olha, eu vou te abençoar. Onde é que eu tirei Sebastião? Meu Deus do céu, é o Salvador, gente, é o Salvador, não é o Sebastião. Vai dizer, Salvador, olha, eu vou te abençoar com esse carro que você está precisando. Viu? O telefone já está na tela, deixa ele aí mais um pouquinho, 31 9805 8291. Então, se você puder ajudar ao Salvador, ligue para ele. Tanta gente assistindo o programa agora, eu creio que entre esses milhares, não é? Alguém vai poder abençoar a vida do Salvador. E para finalizar, Salvador, numa resposta curta e rápida, você é um homem feliz? Com certeza. Hoje sou. Hoje você é feliz? Hoje eu sou um dos homens mais felizes do mundo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Bacana. Então tá aí, essa é a história do nosso querido Salvador Lourenço de Souza. E eu espero que você tenha sido abençoado com ela e, mais do que isso, que você possa abençoar a vida do Salvador naquela que é a sua maior necessidade, que é um meio de locomoção, um carro. Ele não está fazendo exigência de ano, de modelo, mas, claro, um carro em condições perfeitas de uso, não é? O que a produção me falou aí que eu não entendi? Ah, sim, não podemos terminar o programa sem a nossa oração. Se você puder, aí onde você está, coloque a sua mão sobre a minha, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por este tempo precioso, obrigado pelo teu cuidado e obrigado pelo teu carinho. Eu tenho aqueles pedidos que chegaram, meu Deus, e tenho também este pedido que o Salvador traz ao programa. E a minha oração é para que o Senhor, de uma forma muito especial, possa falar agora a pelo menos um coração, Senhor, que possa abençoar a vida do Salvador com esse carro que ele necessita. No nome de Jesus, Pai, colocamos cada vida dentro do coração do Senhor e desde já te agradecendo por ouvir e por atender a nossa oração. Nos abençoe também nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso. Essa é a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.